Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus erros, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele, igreja. Te adoramos, Senhor Deus. Ele é tudo em todos. Ele é água para o que tem sede. Ele é pão para o que tem fome. Ele é salvação para o perdido. Nós nos unimos, Senhor Deus, nessa noite como igreja para honrar, glorificar, exaltar o Teu nome. Ser exaltado, Pai, no meio do Teu povo. Ó Senhor Deus, não há nada mais precioso
do que estar na tua presença, do que caminhar na tua presença, do que conhecer o Senhor. Oh Deus, te conhecer e prosseguir em te conhecer, é o desejo de cada um de nós. Nós te amamos, Senhor Deus, amamos o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Diga isso a Ele, igreja. Que me render e te adorar. Coloque a mão no seu peito e diga a Ele, diga: tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será que você pode cantar mais uma vez? Diga: te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
noite, irmãos. Podem sentar, nós vamos orar, mas podem ficar sentados mesmo. Vou pegar o microfone, senão ninguém ouve lá fora, né? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela certeza da Tua presença em nosso meio, que é o que dá sentido a essa reunião, Senhor. Nós Te louvamos pelo cuidado dispensado a cada um de nós. A Tua misericórdia é renovada a cada manhã, que é o motivo de não sermos consumidos. E Te louvamos por sermos alcançados pela Tua graça em Jesus. Ministra, Senhor, ao nosso coração, cada um de nós. Aceita cada ato desse culto no Teu trono. E mais que isso, pedimos que a nossa vida, onde quer que estejamos, seja, Senhor, um culto prestado a Ti. Porque nós fomos criados para isso, fomos alcançados pela salvação, para honrarmos o Teu nome em tudo aquilo que fizermos. Faz a obra na nossa vida, em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quantos estiveram aqui na semana passada? Não é censo nem estatística não, só para saber, porque a gente aplicou um teste, que eu não vou dar resposta hoje, tá? E quem quiser fazer, eu tenho mais formulários aqui. Quem não fez e quiser fazer, então se alguém puder me ajudar aqui, eu tenho algumas canetas, eu acho que tem mais aí no bolso, Pri. Não é certo nem errado, é o que você pensa que é certo ou errado. Você ajuda, Celinho, faz favor. Quem já respondeu não precisa responder de novo, tá? É só marcar um X na coluna certo ou errado. Eu vou guardar para a próxima semana, porque aí tem a chance de vocês quererem vir, pelo menos para saber a resposta, né? Brincadeira. Nós falamos semana passada, começamos a falar sobre dons, qual é o seu dom. E a nossa proposta, é um desafio que o pastor Bruno lançou, é trabalhar com os irmãos para que Deus nos permita, ao final desse estudo, a gente ter uma noção de qual dom que Deus nos deu. Tá? Então, pretendemos caminhar juntos até esse final, onde possamos identificar qual é o nosso dom e, mais do que isso, saber se o ministério no qual estamos engajados tem a ver com o nosso dom, e se temos um dom, por que não estamos engajados em ministério nenhum? Né? Que é outra pergunta que a gente precisa se fazer. Ok? Nós falamos a respeito de um jantar, não sei se está passando aí, tá? Tá. E aí a gente fez uma pergunta, né? Qual dessas afirmações você faria se num jantar de família, todo mundo íntimo, tivesse aquela esperada sobremesa e alguém deixasse cair o prato quebrou e derramou a sobremesa? Em qual dessas 7 frases você se encaixaria? Tá? Eu não vou voltar a isso, mas só para a gente dar um retrospecto. E dizendo que a maneira como você reage às situações já te dá uma dica de qual dom que Deus te deu. Ok? Nós vamos adiantar bem aqui, porque eu não vou recapitular, senão a gente não consegue fazer. Eu quero só mostrar o último slide que a gente usou na última semana, que foi a pergunta que vai nos acompanhar até o final do estudo. Fizemos a diferenciação entre dom, talento e habilidade. Falamos que Deus dá dons a todos e vai cobrar de todos. E terminamos com esse texto. Qual é o seu dom? E Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala a respeito dos dons na igreja, ele não quer que sejam ignorantes, e fala que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons. Procurar não significa, eu quero aquele outro. Deus já te deu o dom. Até na maneira como você vê o mundo, já é uma demonstração desse dom. Cabe a nós descobrirmos. E ele nos mostra isso na palavra também. Então, o que nós estamos fazendo para descobrir o nosso dom? E o caminho que Paulo aponta aqui é o quê? É o amor. O subtítulo desse capítulo, em várias Bíblias, é: o amor é o dom supremo.
fundo, o que Paulo está dizendo, eu vou mostrar a vocês um caminho para você descobrir o dom, que é através do amor. O que eu faço por amor? Que eu faço de graça, que eu não precisasse ganhar nada, o que eu faria? O tempo inteiro da minha vida. Onde que eu gostaria de estar fazendo o quê? Esse é seu dom. Vamos lá. Opa, passei demais, né? Eu tenho que sincronizar os dois aqui. Todos têm dom, nem todos conhecem. Vocês sabiam disso? Todos nós temos um dom de Deus. No mínimo um. E tem uma estatística que fala que 80%, pelo menos num grupo de 1.200 entrevistados, não sabia o dom ou os dons que tinha. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, né? Quem tem certeza do dom que tem. Mas não se acanhe se você ainda não descobriu ou se você não sabe. É tempo ainda. Tá? Nesse grupo, imagina, 80% em 1.200 não sabia o dom que tinha. E o que afinal, é dom? É o quê? Uma capacidade especial que Deus, de acordo com a sua graça, dá a cada membro do corpo de Cristo. E que deve ser usado para quê? Para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Dom não é algo bacana que eu quero ostentar, que eu vou botar um diploma na parede, não é algo que eu vou me orgulhar de carregar uma medalha no peito, ou uma coroa na cabeça, dizendo, eu tenho esse dom. O texto que a gente leu anteriormente ali, né, que passamos rapidamente, se não tiver amor, eu nada serei. Se eu não estiver usando com amor para a edificação do meu irmão, que é parte do corpo de Cristo, não serve para nada esse dom. E tem, e tem no meio ali, né, de acordo com a sua graça. Quem aqui é do Nordeste, mais especificamente da Bahia? Aí, ó. A Bahia ela tem um alfabeto diferente, que ela pronuncia os fonemas, né? Lá no Sudeste a gente fala A, B, C, D, E. Não, lá, por exemplo, na Bahia, o F é Fê, o N é Nê, o M é Mê, não é isso? Quem lembra do FENEME? Eu não sei a minha idade, né? Era um caminhão, Fábrica Nacional de Motores. A graça é o FENEME. Por quê? É um favor não merecido. Se eu mereço, não é favor. Eu tenho direito. A gente falou sobre o presente. O dom, embora seja chamado de gift, é o autêntico presente. Não é como nós somos educados a ter que dar um presente para as crianças nas datas de aniversário, Natal, seja o que for. Não, isso não é presente, já virou obrigação. Porque o dia que você não leva, eu já reclamo. Presente é aquilo que você passou na rua, viu, gostou, que eu trouxe para você. Mas hoje não é dia especial, é um presente, isso é presente. E o dom é um presente. Deus olhou para nós, nos pensou em nós lá antes da fundação do mundo e falou, o Vitor vai ter esse dom. Dona Eva vai ter aquele dom. A Ana vai ter aquele dom. A Amanda já tem o dom. Então, ele planejou isso na eternidade. E escolheu segundo a graça dele. Nós não fizemos por merecer o dom que Deus nos deu. Tá? Do mesmo jeito que não fizemos por merecer a salvação. Tá claro? Dom é algo especial que Deus nos deu. Nós falamos na outra semana o quê? Você tem gente com talento e com habilidade. Esse dom espiritual é algo que Deus deu para ser usado para a glória e honra dele. Todos os talentos e habilidades deveriam ser usados para a honra e glória de Deus. Tá? O artesão, o escultor, o pintor, qualquer que seja, a habilidade e o talento. Agora, o dom, nós vamos focar aqui nesse estudo nosso, é o dom para ser usado na igreja, para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia tem várias listas de dons, tá? Na verdade, 3, né, se a gente for mais cartesiano. A primeira delas está lá em Romanos, tá? Eu tentei grifar ali. E Paulo começa falando o quê? Porque como assim? Porque como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele começa a listar os dons ali. Ó. Nessa lista de Paulo aos Romanos tem 7, tá? Então está lá,
eu não vou descrevê-los, não. Nós vamos ter um dia só para tratar dom a dom, o que é o dom, onde é que ele pode ser usado na igreja, quais os pontos de atenção com aquele dom, mas aqui nós vamos passar pelos nomes, tá? Então, nós temos o dom da profecia, e a exortação de Paulo é o quê? Faça segundo a proporção da fé. Então, não tenta passar além da fé que você tem, não, quando for profeta, tá? Se ministério, quer dizer, de serviço, dedique-se a esse serviço. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E é interessante, quando a gente começar a falar do dom, você vai começar a enxergar algumas pessoas. Pelo menos comigo acontece. Tem gente que é professor e dá aula, mas não necessariamente tem o dom do ensino, né? Ele vai lá e dá o recado. Mas você vê aquele que passa semanas, meses, para dar uma aula de 1 hora, coletando muito material. Esse é o dom. Mas nós vamos chegar lá depois. O que exorta, faça com dedicação. E aí, tem alguns termos na Bíblia que a gente precisa separar. Exortação é uma palavra assertiva, positiva, de motivação. Às vezes a gente confunde com a repreensão. Repreensão é outra palavra, até mais difícil de falar. É admoestação. Então, no popular lá do interior, lá era o quê? O puxão de orelha é admoestar. Exortar é você falar com a pessoa para empurrá-la para frente, para motivá-la, para fazer com que ela cresça, desempenhe, por exemplo, os seus dons. Então, o dom da exortação. Todo dom tem seus pontos de atenção. Depois nós vamos falar. O exortador, por exemplo, é um camarada que ele vai gastar tempo com você, mas ele vai cobrar resultado. Cadê? Eu te falei para fazer, você não fez, agora vem reclamar? Um exemplo, né? O que contribui com liberalidade. Nós vamos ter um tópico aqui, eu sempre olho para o pastor Seni, quando falo nesse ponto aqui de contribuição. A contribuição é um dom. Gente, uma coisa é dom, outra coisa é responsabilidade do cristão, tá? Então, assim, oração é dom? Tem gente que ora o dia inteiro. Mas o cristão pode viver sem orar? Não pode. Então, isso é compromisso. Nós vamos ter uma parte aqui só para falar isso. Não é porque eu não tenho o dom de contribuir, não, isso aí é o outro lá que faz. Negativo. A contribuição com a igreja, a parte de Deus, a Bíblia é clara. Né? Eu reter a parte de Deus, eu estou fazendo o quê? Em que me roubais? Malaquias está claro, nos dízimos e nas ofertas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espero que isso fique bem claro. Nós só estamos começando a falar, vamos bater bastante nisso. O que contribui com liberalidade. Tem gente que tem dom de contribuir, ele vai muito além do que dízimo, que trízimo, seja lá o que for. Ele contribui com amor e com alegria. Ele coloca tudo que ele tem à disposição do reino. Agora, Deus dá a ele a capacidade de ganhar o dinheiro. Às vezes o sujeito quer dizer, eu quero ter o dom da contribuição, e dá tudo que não tem, fica devendo. E aí não é dom não, companheiro, aí você está forçando a sua barra. Porque Deus dá a capacidade de administrar para poder contribuir. Tá? Eu estou passando um overview aqui. O que preside, quer dizer, o que lidera com diligência, tem que saber cuidar das pessoas que você está liderando. Quem exerce misericórdia com alegria. Eu gosto de cuidar das pessoas, mas eu chego lá, acordo sem disposição, vou lá para a minha obrigação. Se é obrigação, não é dom. O dom você faz com amor, com prazer. Né? Conta a lenda aí que uma vez a Madre Teresa encontrou com a Rainha Elizabeth, foi visitar a Madre Teresa na Índia. Só um minuto. Perdão. E ela estava lá limpando um idoso lá, na cama, dando um banho nele. E a rainha falou, eu não faria isso nem por 1 milhão de libras. E a madre respondeu, eu também não. Né? Sutileza da resposta, mas foi. Ela faz aquilo com alegria, faz com amor. É a grande diferença do dom. Aqui, vamos lá. Então, a primeira lista de dons que temos é essa. A segunda lista, ela está em Efésios, tá? Aí. São 5. Não quer dizer que sejam mais 5 dons, não. Tá bom? Só para ficar claro. Paulo fala para os Efésios com a outra abordagem. Ele falou para os romanos,
agora fala para os Efésios, depois aos Coríntios nós vamos ver uma outra lista, que nem é chamada de lista de dons, mas nós vamos falar também. Então, aqui o que ele diz? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, a mensagem central é a mesma nos dois textos, vocês perceberam aqui? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom é para ser usado para a edificação da igreja, para o crescimento do povo de Deus e para a propagação do evangelho, de forma que o nome de Deus seja honrado. E aí nós temos os apóstolos, e aí é aquela história de terminologia, né? E contextualizado lá em Efésios. Os profetas, repete aqui, evangelistas, não tem na outra lista, pastores não tem na outra lista, e mestres têm o dom do ensino. Tá? Então, nós temos esses 5 aqui nessa lista aos Efésios. Vamos agora para outra lista que é grande. Carro aqui. Quer andar, não? Será que é pilha? Não deve ser, não, né? Podemos ver o texto aqui que está em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, não sei se eu estou longe, ou tem alguma barreira aqui no meio. Não está passando, não. Vamos lá. Qual é a lista desse texto? A manifestação do Espírito. Aqui já tem um título diferenciado. Tá? Forma como o Espírito se manifestava ali, no meio da igreja de Corinto. E no meio Paulo chama alguns de dons. Então fala que o Espírito é concedido a cada um, a manifestação, a um fim proveitoso. A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. E o que está em roxo ali, ele está até bem clarinho. Mas um só e o mesmo Espírito, o que ele faz? Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso Paulo fala no capítulo 12, depois ele fala no 13, como é que é o amor, que é o caminho para descobrir o seu dom, e no 14 ele dedica um bom tempo para comparar língua com profecia. Tá? Nós não vamos trabalhar nessa linha, mas aqui nós temos uma lista de 9 dons, 9 manifestações do Espírito. Tá? E é curioso que, dentre elas, um eles chamam de dom, outros ele não chama. Né? E palavra de sabedoria tem a ver com a profecia, tem a ver com o pastoreio, tem a ver com o dom de mestre. Fé como dom, a gente tem que entender isso mais pausadamente, porque quando ele escreve aos Efésios, ele fala o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé salvadora é dom de Deus. Agora, essa outra fé qual é? Aquela fé do sujeito que transporta montanhas. Vem de Deus. E como que ele usa isso? Dons de curar. Ouvi uma palestra recentemente falando a respeito de dons de curar. Né? Era alguém que orou por você, não tinha dúvida, você estava curado. Os apóstolos tinham esse dom. Né? E 100% das vezes que colocava a mão na pessoa e tal, a pessoa curava. Operação de milagres. O que são milagres? Né? Outro dia eu estava até conversando com o pastor Seni, o sujeito que ficou preso numa enchente, no topo de uma casa. Vocês já ouviram essa história, né? Ah, Senhor, faz um milagre e me liberta. Aí passou um barco, ô companheiro, vem aqui que eu vou te levar embora. Não, Deus vai operar um milagre. Passou um helicóptero, jogou a cestinha para ele, ele falou, não, Deus vai operar um milagre. A água veio e ele morreu afogado. Aí depois foi reclamar de Deus que não tinha acontecido o milagre. Mandei um barco, mandei o helicóptero, né? Qual outro milagre que você quer? Às vezes a gente quer muito o sobrenatural e esquece de ver o milagre natural que Deus renova toda manhã sobre a nossa vida. Né? O acordar vivo, o respirar. Pergunta para quem esteve internado com Covid a bênção que é o ar.
né? E a gente brinca, acha que isso é de graça. Ok, aí fala também da profecia, o discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Tá? Vamos lá. Aqui a gente faz, então, a síntese dos dons, e depois eu vou fazer uma lista, que era bom talvez usar, que eu queria, pelo menos essa tinha que aparecer, que é os dons na igreja. Que nós vamos fundir todas essas 3 numa lista de 9 dons com os quais nós pretendemos trabalhar. Tá? Parecendo um pendrive que está em pezinho aí, ele que é o... no meio desses modems todos aí. Bom, nós ficamos com a lista de 9 dons, tá ok? Espero que daqui a pouco passe ali. Mais um, por favor. Aí. Isso, na mão mesmo funciona. Mais um, por favor. Essa aí. Então, vamos lá. Contribuição, evangelismo, né, eu troquei o nome, pastoreio, exortação, misericórdia, serviço, ensino, profecia e liderança. Nosso desafio é um pouco ousado, mas você vai se encaixar em pelo menos um desses aí. Tá? E pode ser que tenha mais de um. Não é pecado, não. Agora, fique preocupado se você achar que você não tem nenhum. Aí, nós vamos ter que mergulhar mais fundo, vamos ter que juntar, vamos orar mais e sentar junto e vamos estudar mais junto. Porque tem um dom seus aí, não tem dúvida. Qual a razão dos dons? Aí. Porque o meu aqui vai passando de um em um. Vimos lá atrás que em Efésios, qual o propósito dos dons, então? Visar o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que Jesus deu de exemplo de liderança na ceia? O ato mais marcante dele na ceia. Cortar o pão, dar o vinho, mas algo que antes da ceia, o que ele fez? Que deixou o exemplo de líder. Lavou os pés dos discípulos. Num dos evangelhos ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O dom é para servir. Eu vim para servir o meu irmão. Ah, mas o meu irmão veio para me servir, mas serve ele primeiro. Né? Então, assim, até que é natural do cristão ter a gentileza, sempre visando o bem do outro primeiro. Está aqui, ó. E com isso eu edifico o corpo de Cristo. O que atraiu a igreja, para a igreja lá de Atos? O que o povo sentiu atraído? O amor com que os crentes se amavam. Então, todo mundo se encantou com a igreja. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Quantos testemunhos a gente já ouviu de alguém que falou: ah, eu fiquei na igreja porque alguém deu um sorriso para mim. Eu vim para a igreja porque eu ganhei um abraço que eu precisava naquele dia. E eu já ouvi várias vezes testemunho nesse tom. Né? E hoje a gente está tendo que aprender a sorrir com o olho, né? Porque não dá para ver mais nada no rosto, mas o seu olho sorri, sabia? Vamos lá. Não precisa passar aí, não. Eu que tenho que passar aqui. Porque o meu tem um de cada vez. O segundo versículo fala o quê? A manifestação do Espírito é para algo útil. Mas isso é óbvio. Nem sempre. A vaidade humana torna algo valioso em algo fútil. Quando você quer usar para a sua glória e para o seu engrandecimento. Para você estar acima das outras pessoas. Então, Deus dá para algo útil. É algo que é necessário, algo que é requerido. Você enxergou o que tem que fazer, vai lá e faz. Ah, não, eu tenho que ser convidado. Pastor, eu vou para a sua igreja, mas se eu chegar lá já com cargo tal. Isso só acontece lá na Indonésia, tá? Aqui não tem isso, não. Mas, preste atenção nisso. É para algo útil que você ganhou o seu dom. Um só e o mesmo Espírito faz todas essas coisas, repartindo a cada um, particularmente, como quer. Então,
Eu preciso brigar com Deus para pedir um dom? Você pode pedir a Deus o que você quiser, mas Deus te deu um dom já, conforme a vontade dEle. E o que a vontade de Deus é? B-A-P, boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2, está lá. E eu vou discutir com a vontade de Deus? Eu tenho que pedir misericórdia e sabedoria para descobrir o dom que Ele me deu, porque o que Ele me deu é o melhor. Quantos de nós já tentamos resolver problemas pela nossa cabeça e batemos com a cabeça na parede? Eu tenho certeza que não foi só eu. E quando você busca a solução de Deus, ela vem suave. Né? A vontade dele é perfeita, gente, e é agradável. E é boa. Vamos lá. Cada um conforme o dom que recebeu. Esse texto de Pedro é lindo. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mais do que uma frase bonita, né? O que essa frase nos diz? Eu recebi o dom, eu tenho que desempenhar meu dom, não posso enterrar meu dom, não, de jeito nenhum. O que o bom despenseiro faz? Otimiza o uso das coisas que estão na despensa. Não é isso? Serve até uma dica aí, né? Vai até uma dica. Você tem na despensa uma farinha, uma lata, um enlatado lá, que tem muito tempo que não usa, está faltando 3, 4 dias para vencer. Inventa uma receita para usar aquilo, para você não ter que jogar fora. Isso é um bom dispenseiro. Você vê o que está guardado há muito tempo, você vai usar para não perder. Né? Não faz isso com remédio não, tá? Não. Venceu, joga fora, não tenta inventar doença para tomar o remédio não, por favor. Mais de Pedro, para que em todas as coisas, ao propósito máximo do dom, seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a razão do dom. Está claro? Aqui alguém viu escrito algum versículo, isso aí é para você ser proeminente no meio do povo. Isso é para você ser o bambambam, esse é para você mandar, esse é para você... Não, só falou aqui de serviço, honra a Deus e edificação do corpo de Cristo através da edificação do meu irmão. E aqui nós vamos fazer uma diferençazinha. Passa, por favor. Isso aqui precisa ficar bem guardado, tá? E aqui seria o marco da gente dar uma parada agora. Se achar que dá para um pouquinho, posso dar mais 1 ou 2 slides, não tem problema não. Deus não te chama para algo que não te capacitou. Isso é fundamental, gente. Se Ele te deu o dom, Ele vai propiciar a maneira de você exercer aquele dom através de uma função na igreja. Só que nós, com a nossa cabecinha pequena, com a nossa vaidade, com a nossa mesquinhez, o que a gente faz? Não, eu quero aquela posição. Você não tem o menor dom para aquilo. Isso aqui é manter uma posição, porque você acha que aquela posição dá status. Alguém já tentou bater prego com alicate? Você até consegue, mas a chance de você entortar o prego é muito grande, não é? Desculpa a comparação grosseira, mas é nessa linha. Eu não tenho dom para aquilo, mas eu quero aquela função. Deus não te chama para aquilo que Ele não te capacita. Se Ele te chamou, Ele vai te dar condição. Pega os exemplos bíblicos. A experiência prévia da pessoa foi uma preparação de Deus para a função que Deus deu para ela. Né? Você pega um José, você pega Moisés, Davi e tantos outros, você pode pegar. Houve uma preparação para que ele chegasse onde chegou. Deus mudou Pedro. Mudou, mas usou Pedro do jeito que ele era para ser intrépido e ousado na hora que precisava. Porque ele era o primeiro a levantar a mão. Porque Deus fez o temperamento dele assim. Deus moldou. Eu não estou pregando aqui a síndrome da Gabriela lá, aquela música lá, né? Eu nasci assim, cresci assim. Não. Eu estou dizendo que Deus te fez de uma forma onde, trabalhado pelo Espírito Santo, vai ser bênção pura na mão de Deus. Tá? Então, o seu temperamento precisa ser dominado e transformado pelo Espírito Santo, mas transformado
Ele não joga fora tudo. Você é como é porque Deus fez assim. E Ele vai te usar e te aperfeiçoar para ser usado. Então, você não se envergonhe disso, mas peça a Deus para trabalhar. Também não se orgulhe. Ah, não, porque eu sou... Gente, ser sincero é muito diferente de ser grosso e estúpido, tá? A palavra de Deus nos exorta ao quê? Falando a cada um a verdade em amor. A verdade tem que ser dita. Não cabe mentira por amor, isso não tem na Bíblia. Mas sempre tem que ser o quê? Recheado de amor, tudo que a gente for fazer. E a outra frase fala o quê? Seus gostos, afinidades, habilidades, a sua forma de ver o mundo revelam os dons que Deus te deu. Aquela primeira frase lá do copo, do prato quebrado. Você lembra o que você falou? O que você falaria? Lá em casa mesmo, hoje eu já levei um lembrete desse. Está vendo? Aconteceu um episódio lá, eu falei, isso aqui dá, tentar puxar um pano sem olhar onde é que ele está primeiro, né? Sem olhar, você põe o braço lá e puxa. Não dá. É a minha maneira de ver o mundo. Eu vejo que tem sempre uma maneira de você prevenir algo de ruim de acontecer. Então, né? Agora, isso me dá direito de achar que o outro, que é complacente e é caridoso, está errado? Não, é maneira diferente de ver o mundo. Deus me fez assim. E é maravilhoso tudo isso. Vamos passar um slide? Eu ia parar aqui, mas eu tenho mais 5 minutinhos. Nós vamos falar aqui de iniciar a busca do dom. Tá? É um desafio. E eu queria saber, quem está disposto? Quem gostaria de saber o dom que tem? Mesmo que já saiba, só para confirmar. Ok. Então, nós vamos trabalhar juntos. Olha que delícia. Os dons, eles se completam. Então, eu não preciso competir com o meu irmão. Ah, eu quero o dom dele. Não é dele. Procura o seu, porque ele precisa do seu para edificá-lo. Do mesmo jeito que você ama o dom do outro e é edificado por ele, o que você tem para entregar e oferecer para aquele irmão, para aquela irmã, que não tem o seu dom e precisa dele? Percebe? A complementaridade dos dons é algo maravilhoso. Por isso que Deus usa analogia. Na Bíblia toda o quê? Corpo. O corpo precisa de todos os membros. Nós fizemos aqui na semana passada, colocamos um olho azul enorme, andando sozinho na rua. É uma aberração, ninguém vai achar bonito. Agora, o olho azul num rosto é lindo. O olho que seja a cor, né? Nós aqui no Brasil temos esse negócio de o que é diferente, que a gente acha bonito. Mas a complementariedade. Então, o que me ensina isso? Se eu complemento outro, eu não preciso me comparar com outro. Eu não preciso competir com outro para ter um dom melhor ou pior. Não, eu tenho um dom e vou usar para a glória de Deus. Então, esquece competição e a palavra maldita em todo relacionamento, que é comparação. Não compare. Não compare. Adore e use o que você tem para oferecer. Porque tudo que a gente compara gera dentro de nós o quê? O pior sentimento que o ser humano pode abrigar no coração dele, que é chamado o quê? Inveja. Tá? Eu admirar o que meu irmão tem e querer algo parecido e trabalhar para conquistar, pecado nenhum. Agora, eu querer o que é daquele irmão para que eu tenha e ele não tenha, isso é inveja, gente. Isso é demoníaco. Que o diabo quis, não foi ficar do lado de Deus, não, quis o trono de Deus, né? E por isso foi expulso. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles quiseram? Ah, vocês vão saber igual a Deus. Cada um no seu cada um no seu quadrado, né, pastor? Cada um tem o seu dom, use-o onde Deus o colocou. Não compare, não compita com ninguém. Deus te cobra, presta atenção nisso, apenas e totalmente pelo dom que Ele te deu. Se eu tenho o dom do serviço, Deus não vai me cobrar pelo dom da contribuição. Eu vou entregar meu dízimo, minha oferta, vou ser liberal, mas Ele não vai me cobrar como Ele cobraria de quem Ele deu o dom da contribuição. Ficou claro isso? Agora Ele vai cobrar. Como é que foi? Jesus falou na parábola dos talentos. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. E como é que foi a cobrança? Ele falou para o de 5, me traz um de lucro que está bom. Não, ele abençoou e falou, você multiplicou, dobrou o seu,
bênção, vem para o gozo do seu Senhor. O de 2 a mesma coisa. Então, ele vai cobrar o que você está fazendo do seu dom. E se a gente colocar como dom também de Deus a própria vida e o tempo que Deus nos dá, misericórdia, nós estamos devendo muito, né? Como a gente desperdiça isso? E o primeiro desafio que a gente faz, né, você vai pegar aquela lista, se é que você lembra, eu vou voltar um pouquinho nela. Comece listando os dons que você sabe que não tem, tá? Esse material, volta para mim, por favor, naquela lista dos dons, só para... Sei que vai dar trabalho, mas... Aí. De cara, eu sei que esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não tenho. Então, você pega aquela lista, esse material está no site da igreja, né, pastor? Então, você pode baixar lá, tem uma cópia e escrever em cima. E tem espaço para anotação também. Lista primeiro o que você sabe que não tem, tá? E nós vamos parar por aqui, tá bom? Porque semana que vem, se Deus permitir, nós vamos já partir para o questionário não é essa pergunta. Esse eu vou dar a resposta dessa teste que vocês fizeram hoje. Traga para a gente conferir juntos. Mas nós vamos pegar um questionário bom. Tem 54 perguntas para a gente responder e você vai se achar ali dentro, tá? Então, fica esse desafio. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma... Vamos fazer as perguntas lá do prato da mesa, da sobremesa? Ah, vamos voltar então. Tem 5 minutinhos. Vamos voltar então para a primeiro slide lá. Por favor. Aquele ali é provocativo, né, pastor? Eu vou só situar. Eu fui pouco enfático hoje. Na semana passada eu fui mais teatral. Vamos lá. Volta um pouquinho, só para a pessoa antes de... Imagina a cena, você está na sua... Aquele jantar de família, de fim de ano, seja o que for, Dia das Mães, onde a família toda encontra. Todo mundo em volta da mesa. Você tem liberdade de brincar com o cabelo do outro, de mexer com o outro, fazer uma piada, lembrar daquelas coisas de infância. Toda reunião de família, principalmente de brasileiro, né? E tem os pratos especiais. A tia faz aquele bacalhau igual não sei quem. A outra traz o lombinho assado, que é maravilhoso. A outra traz um vatapá e por aí vai. Mas a cereja do bolo, realmente, é a sobremesa, que é da avó e que todo mundo fica doido com ela. E é servido em quantidade regrada lá, um pratinho para cada um. Depois dessa refeição, todo mundo feliz em volta da mesa, alguém vem e vai servir, e uma das pessoas na mesa deixa o prato cair com a sobremesa e quebra. Aí, nós temos 7 pessoas que se pronunciam. Pode trazer a próxima, com as frases, por favor. A minha pergunta é, qual seria a frase que você falaria? Não precisa contar para ninguém. Mas olha ali, ó, você seria aquele que diria, isso é o que acontece quando não se toma cuidado. Ou você diria, puxa, deixa eu ajudar você a limpar. O terceiro, veja bem, a razão por que o prato caiu é porque ele estava muito perto da borda da mesa. Se tivesse mais para o meio, não cairia. O quarto, da próxima vez, nós vamos servir a sobremesa em pratos que não balancem tanto. O quinto, não se preocupe, deixe que eu compre outro prato e compro mais sobremesa, deixe que eu resolvo. O sexto, José, por favor, pegue o pano de chão. Maria, você pode ajudar a recolher os restos da sobremesa e os pedaços de vidro. E você, Esther, por favor, prepare outra porção de sobremesa. A gente fez essa dinâmica lá na sala de adolescentes, mas foi quase que em coro. Essa aí é minha mãe, ó, né? E o sétimo, não fique chateado, essas coisas podem acontecer a qualquer um. Qual delas você falaria? Pula só mais um, por favor. Aí. Nesse slide, a gente fala qual é a motivação. Eu não falo qual é o dom de cada um aqui, não, ainda. Mas qual é a motivação de cada um? Tá? A motivação do primeiro é corrigir o erro. A do segundo é suprir uma necessidade imediata. Tem uma coisa para resolver, vamos resolver essa coisa aqui. O terceiro é explicar a razão do problema. O quarto é encontrar uma solução para um problema futuro. O quinto
é suprir o material que for necessário. Materialmente, suprir tudo que alguém está precisando. Lembra o que o 4 falou? Da próxima vez, nós vamos servir o prato num prato que não balance. Então, ele falou, no próximo jantar não vai quebrar prato se a gente fizer isso que eu estou sugerindo. Ele já trouxe uma solução. O sexto, já vou pular para o sexto, né? É a pessoa que alcança o objetivo de grupo de maneira ordenada. Ela tem a visão do todo, enxerga o que precisa ser feito e já distribui as tarefas e coordena para ver se está sendo feito. E o último, ele quer aliviar o embaraço. Não quer deixar a pessoa constrangida, quer deixar a pessoa aliviada. A Xana está cheia de curiosidade para saber qual é o dom de cada frase dessa. Nós vamos contar, Xana, mas está relacionado, sim. Eu vou satisfazer metade da sua curiosidade, tá? Está diretamente relacionado com 7 daqueles 9 dons, tá bom? A motivação. O que leva a pessoa a ver o mundo dessa forma? É a maneira como Deus a fez ver o mundo, tá bom?